Bom dia. Vamos prosseguir com a leitura deste título, Sociedade do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Livro de autoria dos professores Jefferson Urani e Reginaldo Veras. Quarta edição, revista e ampliada. Mais de 300 questões comentadas de provas públicas e demais processos seletivos. Editorial Alumnos e MP. Continuaremos dentro do tópico Cidades Satélites, conhecidas também como cidades dormitórios. As cidades satélites, da forma como surgiram, formaram e expandiram, não constavam no projeto de Lúcio Costa. Surgiram junto com Brasília. A cidade livre, núcleo bandeirante, não comportou a grande massa de operários que se amontoavam e viviam em situação precária. Com o intuito de limpar a área central da futura capital, optou-se por realocar parte do contingente de trabalhadores em núcleos habitacionais não previstos e não planejados inicialmente, surgindo assim as cidades satélites antes mesmo da inauguração de Brasília, levando os operários a percorrer distâncias bem maiores para chegar ao local de trabalho, executando movimentos pendulares, ou seja, sai de manhã para trabalhar e retorna à noite para casa. E agora, sair de manhã para trabalhar, enfrentando trânsito pesado num caminho mais longo, e à noite retornando para casa para descansar e enfrentando um trânsito num percurso de caminho bem mais longo. Movimentos pendulares. Sai de manhã e retorna à noite. Sai de manhã para trabalhar e retorna à noite para casa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, às vezes domingo, não raro, mas quase sempre, movimentos pendulares, todos os dias da semana. É a qualidade de vida do trabalhador candango piorando, e piorando muito. Os núcleos urbanos de Planaltina e Braslândia já existiam e foram incorporados ao Distrito Federal. Em 1958, surge Taguatinga, construída às pressas para abrigar mais de 30 mil pessoas, em sua maioria operários e suas famílias, que viviam espalhados em pequenas favelas. Enfim, quando Brasília foi inaugurada em 1960, o Distrito Federal já contava com outros 4 núcleos habitacionais: Planaltina, Braslândia, Núcleo Bandeirante e Taguatinga. Após a inauguração, o fluxo migratório para Brasília, que ainda era um grande canteiro de obras, permaneceu muito intenso, pois a cidade continuava representando o Eldorado, a terra das oportunidades para milhares de brasileiros, principalmente nordestinos em busca de melhores condições de vida. Para absorver esses imigrantes, novas cidades satélites foram surgindo, como Gama e Sobradinho, o que não resolveu o problema das invasões. Ao longo da década de 1960, várias eram as invasões no Distrito Federal. As principais invasões se localizavam próximas ao núcleo bandeirante, dentro do anel sanitário do plano piloto, não havendo, por parte do governo do Distrito Federal, planos de fixá-las.
com o objetivo de remover invasões como as vilas do Iape, Bernardo Saião, Tenório, Morro do Urubu e Morro do Querosene, que concentravam cerca de 80 mil pessoas. O governador Hélio Prates cria a Comissão de Erradicação de Invasões, CEI, responsável por tirar as favelas da área do Plano Piloto, projeto piloto original de Brasília, e acomodá-las numa área a cerca de 35 quilômetros da capital. Dessa operação surge aquela que viria a ser a maior de todas as cidades satélites do Distrito Federal, Ceilândia. E cada vez mais os trabalhadores candangos sendo afastados do centro de Brasília para periferias cada vez mais distantes. É a qualidade de vida do trabalhador candango piorando muito. Sai de manhã para trabalhar, enfrentando trânsito muito pesado num percurso distante, bem mais longe, e retorna à noite do trabalho para casa para dormir, enfrentando engarrafamentos num percurso de trânsito bem mais longo. A partir da criação de Ceilândia, oficializa-se a função do planejamento urbano do Distrito Federal, que é o de preservar o espaço do Plano Piloto como capital político-administrativa, afastando para a periferia a população de baixo poder aquisitivo. Em suma, as cidades satélites não foram previstas no plano original de Lúcio Costa, muito menos foram planejadas. Concentram a maior parte da população, concentram os trabalhadores mais pobres, os trabalhadores de menor remuneração. Possuem oferta de emprego bem menor que o crescimento populacional. Tem carência de saneamento básico, infraestruturas, áreas verdes e áreas de lazer. Apresentam sistema de transporte e sistema hospitalar deficitários. Na década de 1970, a política urbana do Distrito Federal caracterizou-se pelas construções de habitações populares distribuídas por diversas cidades satélites. Eram moradias com o mesmo padrão de construção e financiadas pela Sociedade de Habitação de Interesse Social, SHIS. Na década de 1980, novas cidades satélites foram criadas para atender ao crescimento populacional urbano do Distrito Federal, além da regularização que se fazia das invasões, tais como Candangolândia, Vila Metropolitana, Vila Varjão. Observe que estamos enumerando cidades, ou seja, núcleos, assentamentos urbanos, que se configuram como verdadeiros núcleos dormitórios, o que não se confunde com as regiões administrativas. E isso é muito importante. Cidades satélites, núcleos dormitórios não se confundem com as regiões administrativas. Cidades satélites, núcleos dormitórios não são regiões administrativas. Observe que estamos enumerando cidades, ou seja, núcleos, assentamentos urbanos,
que se configuram como verdadeiros núcleos dormitórios. Isso não se confunde com regiões administrativas criadas pela Lei nº 4.545 de 1964, que são subdivisões político-administrativas do Distrito Federal. Na década de 1990, programas habitacionais voltados às classes menos favorecidas, como, por exemplo, Programa de Assentamento das Populações de Baixa Renda do Distrito Federal, distribuíram, venderam ou doaram cerca de 120 mil lotes, expandindo cidades já existentes e ou criando novos núcleos habitacionais. Políticas públicas insuficientes e que não atendiam ao crescimento populacional do Distrito Federal, seja do próprio crescimento vegetativo e ou crescimento populacional, deram origem a loteamentos clandestinos e à margem da lei. Políticas públicas insuficientes e que não atendiam ao crescimento populacional do Distrito Federal, seja do próprio crescimento vegetativo e ou populacional, deram origem a loteamentos clandestinos e à margem da lei, principalmente no denominado Cinturão Verde, área em geral rural, composta por chácaras, reservas ambientais, parques, etc., localizados ao redor de uma cidade. Nos últimos anos, tem sido frequente no Distrito Federal o surgimento de inúmeros condomínios irregulares, fruto do processo de grilagem de terras. A maior parte dos condomínios surgiu em áreas rurais arrendadas, que foram desmembradas em lotes menores para a ocupação urbana. A Lei Complementar número 803 de 2009, atualizada pelos dispositivos das Leis Complementares número 854 de 2012, 951 de 2019 e 986 de 2021, conforme publicado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal para a consulta, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, PDOT, e dá outras providências, em seu artigo 83, determina que na área rural é proibido parcelamento inferior a 2 hectares, ou seja, 20 mil metros quadrados. Artigo 83. Na macrozona rural, é proibido o parcelamento do solo que resulte em lotes inferiores a 2 hectares e inferiores às dimensões dos lotes determinadas por zoneamento ambiental ou plano de manejo das unidades de conservação em que estiver inserido, devendo ser averbadas as respectivas reservas legais. Vocês sabiam? Sabiam o quê? Vila Telebrasília. A Vila Telebrasília, localizada no final da L4 Sul, próxima de áreas nobres do Distrito Federal e circunvizinha de embaixadas, surgiu em 1956 como o núcleo de resistência dos funcionários da construtora Camargo Correia, responsáveis pelo processo de urbanização de Brasília. Inicialmente formada por poucos barracos na cor azul, virou refúgio do pessoal da Cotelb, empresa que veio instalar os serviços de telefonia em Brasília e, posteriormente,
foi repassada para os funcionários da Telebrasília, empresa criada para gerenciar esses serviços de telefonia. Em 1991, a Lei nº 161 permitiu a fixação dos moradores na vila. Em 1993, o GDF, por meio de políticas habitacionais, transferiu para a QN1 do Riacho Fundo 1 aproximadamente 400 famílias, mas muitos moradores resistiram e permaneceram na vila. Repetirei, para ter mais fluidez. Em 1991, a Lei nº 161 permitiu a fixação dos moradores na Vila Telebrasília. Em 1993, o governo do Distrito Federal, por meio de políticas públicas habitacionais, transferiu para a QN1 do Riacho Fundo 1 aproximadamente 400 famílias, mas muitos moradores resistiram e permaneceram na Vila Telebrasília. A resistência gerou frutos e, em 1998, foi aprovado o primeiro projeto urbanístico da região, permitindo que a área recebesse rede de energia elétrica, saneamento básico e asfalto. Principais características urbanas do Distrito Federal. O Distrito Federal é polinucleado. Há vários núcleos habitacionais, um central, Brasília, e vários periféricos distantes entre si, onde habita atualmente a maior parte da população do Distrito Federal. Segregação e periferização socioespacial. A fim de preservar o plano urbanístico de Brasília, ao longo da história, a população de baixa renda vem sendo direcionada para áreas periféricas e cada vez mais distantes do centro de Brasília. Essa população está afastada da capital, Brasília, não só pela distância espacial, mas também pela distância social, pois a periferia enfrenta sérios problemas sociais, tais como desemprego mais massivo, sistema educacional e sistema de saúde bem mais precários e violência, etc., dentre outros problemas. E muitos problemas de infraestruturas. Saneamento básico. Portanto, ao contrário do que pretendia Lúcio Costa em seu projeto, o Distrito Federal mantém a clássica estruturação espacial das grandes cidades brasileiras, a relação centro-periferia e a apresentação dos mesmos problemas dos grandes centros urbanos do Brasil. Expansão desordenada, em face das deficientes políticas públicas de habitação que não contemplam o crescimento da própria população e também o problema generalizado da especulação imobiliária. Ao longo dos anos 1970 e 1980, novas invasões surgiram no Distrito Federal. As invasões eram transferidas para a periferia, surgindo os assentamentos, que, na verdade, evidenciava a falta de política habitacional eficaz no Distrito Federal. Em 1988, o então governador Joaquim Roriz
a fim de eliminar favelas da área central e de acabar com os chamados barracos de fundo de quintal, que proliferavam principalmente em Ceilândia e Taguatinga, resolveu ampliar o núcleo habitacional de Samambaia, por meio da distribuição de lotes, que eram entregues sem água, sem luz, sem esgoto e sem asfalto, e sem manutenção básica e sem saneamento básico. Sem água, sem luz, sem esgoto e sem asfalto. A construção das casas era responsabilidade exclusiva das famílias, que tinham 30 dias para fazê-la. O início da política de assentamento coincide com a decisão da Constituinte de 1988, que deu autonomia política ao Distrito Federal, que passaria a eleger por voto direto o governador. As atuais políticas habitacionais buscam satisfazer dois eixos. E são dois eixos que mobilizam muito investimento público. A regularização fundiária, seja das áreas rurais e ou venda direta dos condomínios irregulares, e o Programa Habitacional Morar Legal, que já entregou mais de 12 mil moradias. Riacho Fundo 2 e Setor Mangueiral são novos bairros. As políticas públicas habitacionais buscam satisfazer dois eixos que mobilizam muito investimento público para aquecer o setor da construção civil e da construção pesada, que emprega muitos trabalhadores de baixa escolarização e de baixa qualificação, que é o perfil médio do trabalhador brasileiro. Dois eixos que mobilizam muito investimento público e que valem muito a pena: a regularização fundiária e o programa habitacional, no caso aqui, o programa nominado Morar Legal. Mas é a concepção de um programa habitacional que mobilize investimento público para suprir o déficit habitacional, mobilizando e aquecendo muito o setor da construção civil. Esse programa, por exemplo, já entregou mais de 12 mil moradias e surgiram novos bairros, Riacho Fundo 2 e Setor Mangueiral. Que beleza! Próximo tópico: organização político-administrativa do Distrito Federal. Mas o demais será papo para um próximo vídeo. Sociedade do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Livro de autoria dos professores Jefferson Urani e Reginaldo Veras. É isso, coisa boa. Editorial Alumnos IMP. Um livro muito legal e com muitas questões de provas públicas. E resolveremos tais questões. É isso. Deus é bom. Tenhamos bom domingo com Deus. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. É isso. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Aprendamos sempre aprendendo a aprender. Deus é maior, Deus é amor. Amém.